Quero, em nome do presidente Matheus Amaral, dar a abertura à nossa segunda audiência pública, já cumprimentando a mesa, a secretária Bárbara, representando aqui a prefeita e os projetos do Executivo. Comentar o Ronaldo, que representa aqui hoje o Condor Cruz, nosso Conselho de Desenvolvimento. O vereador Ayrton Beck, dando sua presença, abrilhantando aqui a audiência pública, mostrando todo o interesse nas pautas do município. A Vivian, assessora, hoje é a secretária do Condor Cruz, né? Então, também da equipe da secretária Bárbara, toda a equipe da Secretaria de Planejamento e Estudos Estratégicos, a nossa secretária adjunta, Daura, também acompanhando os trabalhos, a comunidade que nos prestigia, uma saudação a quem acompanha pelas redes sociais, nossa segunda audiência pública. Bom, a introdução já foi feita na primeira, o tema é o mesmo, então é a segunda audiência pública por previsão legal, ter duas discussões, o Ronaldo, o vereador Ayrton, para depois vir para essa casa do projeto de lei de alteração. Uma pauta extremamente importante que trata do desenvolvimento do município de Cruz Alta, dando tranquilidade às empresas e também ao próprio executivo, no sentido, vereador Ayrton, do município poder colocar recursos nas áreas que são urbanizáveis, que são da parte dentro do plano diretor, que são das áreas urbanas, permitindo aí os investimentos do município com recursos próprios e também com emendas, né? Foi essa alteração que a gente fez na Iara Fertilizantes, podendo o município de Cruz Alta, através do nosso deputado Rafael Braga, conseguir aportar, Ronaldo, recursos para o asfaltamento daquela importante empresa. Então, mais um avanço, passo já de imediato a palavra ao Ronaldo, para as suas considerações, e depois teremos aí a secretária Bárbara explanando a segunda audiência pública desse importante projeto. Bom dia a todos, cumprimentando o Zé Roberto, cumprimento a todos da mesa, né? Satisfação novamente estar aqui. Na primeira eu não pude estar presente, mas o vice do Condor Cruz se fez presente. É uma importante alteração da nossa lei, né, do plano diretor, que já passou lá para o Condor Cruz, onde foi aprovado por unanimidade, né, uma importante alteração que visa, né, alterar da zona rural para a zona industrial. Muito importante para a empresa Soli 3, né, que faz parte, que solicitou, e que isso é necessário, essa alteração, até para novos projetos, até de verbas, né, federais, municipais e verbas estaduais, né. Então, agradeço mais uma vez a presença de todos, também do município, né, sempre preocupado com o desenvolvimento, e o Condor Cruz também sempre está tentando colaborar dentro do possível para que sempre possa, né, melhorar cada vez mais, né, as empresas, que venham cada vez mais empresas para o nosso município. Então, muito obrigado. Vou passar para a secretária Bárbara, né, perdão, para dar prosseguimento. Um bom dia a todos, cumprimentando o nosso representante do Legislativo. Em nome dele, cumprimento a todos os demais, Zé Roberto, e também agradecer a todos que nos acompanham hoje nessa segunda audiência pública. Então, essa audiência ela visa propor a alteração da Lei Complementar 040 de 2007, que dispõe sobre o nosso Plano Diretor Municipal de Desenvolvimento Urbano de Cruz Alta. Então, regulamentado a partir do Estatuto da Cidade, né, a partir da Constituição Federal, lá dos artigos 182 e 183, nós temos o Estatuto da Cidade, que regulamenta o ordenamento territorial e o desenvolvimento das cidades. Então, a partir da lei federal, se estabeleceu o nosso plano diretor. E esse plano diretor, né, tendo em vista todas as questões urbanísticas, né, de desenvolvimento de diferentes temáticas, hoje essa demanda ela vem muito mais como uma alteração mais pontual, no que se refere ao perímetro urbano. Por quê? Nós temos aí uma demanda, sim, de uma grande indústria, né, a Soli 3, que vem, essa maior complexo de biodiesel do sul do Brasil. Então, a gente tem esse aporte de investimento também por parte das três cooperativas, no caso a Cotrijal, Cotrizal e Cotripal, o que, de fato, vem a, né, trazer o
pleno desenvolvimento para a nossa cidade. Tendo em vista o local da implantação, houve-se a necessidade de nós gravarmos aquela área como área industrial. E, para isso, se faz necessário a gente fazer todas as discussões e modificações, sempre, claro, né, prevendo a gestão democrática. Então, hoje estamos aqui na nossa segunda audiência pública, para depois, então, fazer a submissão ao Legislativo para votação. Então, já tivemos o parecer favorável do Conselho de Desenvolvimento Urbano, a quem eu agradeço em nome do presidente Ronaldo, que já foi analisado e teve o parecer favorável referente a essa proposta de alteração, também conforme previsto na legislação municipal. Então, a alteração, ela diz respeito a alteração do artigo 165, que traz os anexos. Por que a gente vai alterar 3 anexos? Por quê? O anexo 2B é o anexo que traz a delimitação do perímetro, né? O que é urbano e o que é rural. O anexo 2A é o do zoneamento, onde define os usos. Então, ali a gente vai estabelecer o uso industrial na área que a gente está ampliando. E o mapa do macrozoneamento municipal é o mapa do território como um todo, onde também possui a delimitação do perímetro urbano. Como altera-se o anexo 2B, automaticamente a gente tem que alterar os demais, porque ele apresenta cada um, né, o perímetro. Então, todos os mapas que tiveram alteração, eles estão vinculados ao artigo 165, e essa legislação, então, ela se refere a esta. Eu vou apresentar o mapa a essas alterações. Vou apresentar o mapa. Inicialmente, aqui a gente vai ver o mapa do perímetro urbano, então, com todas as delimitações, da onde consta o limite, né, das áreas mais urbanizadas. Então, a gente tem aqui, essa é a delimitação atual do perímetro urbano, e aqui, nessa área ao sul, é basicamente o que estamos propondo nessa audiência de modificação, que é a inclusão ali, justamente em função do zoneamento, para que o zoneamento na área onde está sendo instalada a SOLI 3 fique, né, contemplada como uma área industrial, tá? Para que a gente consiga ordenar o pleno desenvolvimento urbano na cidade, principalmente nessa região. Então, aqui o mapa, o anexo que traz a alteração do perímetro, que é o anexo 2B, só altera naquela extremidade. O mapa do zoneamento, então, onde, de fato, aqui passa a ser, né, a zona industrial, onde, então, fica, né, aproximadamente ali a planta da SOLI 3, dessa indústria, visando, então, como eu falei, né, o pleno ordenamento e controle, né, dessa região, para que a gente tenha as devidas organizações em função dos seus usos. Então, passando a ser industrial. Então, esse é o anexo que traz a parte do zoneamento, além, é claro, de todo o restante do zoneamento da cidade. Em nada foi alterado, apenas a inclusão também aqui ao sul. E o mapa do macrozoneamento municipal, que é o mapa que traz o território como um todo, né? Então, todas as áreas divisas administrativas, então, os limites do município, bem como as macrozonas, né, que já estavam definidas. O que a gente traz de alteração nesse mapa é a inserção desse novo desenho do perímetro urbano a partir da alteração proposta. Então, aqui a gente tem as macrozonas no território do município, com a alteração, a inserção desse novo perímetro urbano. A lei, então, a proposta, o projeto de lei que a gente fará o encaminhamento logo após as audiências, ela se fará, como falei anteriormente, com a proposição apenas da alteração do artigo 165 da Lei Complementar 040, na qual dispõe sobre o nosso plano diretor. A princípio, são essas as considerações, lembrando que a gente vem trabalhando justamente para propor e organizar o nosso território de forma organizada, prevendo um planejamento aí futuro, e isso se faz de grande importância que a gente tenha, então, essa aprovação para a validação, né, dessa proposta de alteração. Fico à disposição para quaisquer esclarecimento. Obrigada. Então,
Bom, dando sequência nossa audiência pública, acho que fazer as considerações, já colocando o Ronaldo, o vereador Ayrton, para a comunidade, que é um trabalho hoje que não tem custo nenhum para o município, como a secretária coloca, é um regramento da legislação sobre o solo federal, que o município então abarca, que através do plano diretor, a legislação é municipal, então cabe ao município determinar dentro do seu plano de desenvolvimento as suas áreas urbanas, as áreas rurais, e elas têm consequência também de legislação, as áreas rurais ligadas ao ITR, à legislação federal, as áreas urbanas ao IPTU, a tributação do município. Mas essas alterações, elas têm um regramento, passa pelo nosso conselho, então o município é muito rígido nisso, não é qualquer alteração, não é apenas mandar para a Câmara, então tem uma discussão, e isso é importante, as audiências públicas, elas são previstas em leis, e para garantir, não é, uma boa discussão e uma finalidade nas alterações que estão sendo propostas. Então, o Conselho tem um papel fundamental. Parabéns ao Ronaldo por estar disponível, é um empresário da cidade, que está disponível para fazer essa participação num tão importante Conselho. Isso é muito importante, a participação da comunidade. E depois as audiências públicas, né, que a comunidade acompanha, pode sugerir, pode, inclusive, propor outras alterações para demais projetos dos nossos empresários. Então, a secretária Bárbara está sempre atenta a isso, né, junto com o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, o secretário Rogério, buscando, e o vereador Ayrton é um vereador, também um empresário, que entende a necessidade de buscarmos recursos, é da base do governo Doutora Paula, que sempre buscando recursos, e muitas vezes as legislações precisam e devem ser alteradas buscando o bem comum e o desenvolvimento da cidade. Então, esse é um exemplo bem importante que estamos fazendo aqui, construindo essas alterações, com o objetivo muito claro de dar retorno aos empresários, não só de Cruz Alta, mas também os grandes empresários que querem vir investir em Cruz Alta, alavancando ainda mais o desenvolvimento. E através desses recursos oriundos dos impostos, que a prefeita pode honrar aqueles compromissos constitucionais de investimento em saúde, educação, né, de pavimentação, então para que Cruz Alta retome esse papel importante. Então, parabéns, secretária, pela dedicação, a comunidade que nos prestigia. Então, eu vejo aqui uma importante alteração feita dentro do previsto da legislação, e com certeza, depois vindo para a Câmara de Vereadores, né, vereadora Ayrton, estaremos aqui fazendo a defesa para que seja aprovada e surta os efeitos, para que possamos ver os investimentos chegando em Cruz Alta. Mais alguém com consideração? Deixo aberto para considerações, perguntas. Então, não tendo manifestações, né, dentro da questão legal, vamos encerrar então a segunda audiência pública, cumprindo então os ritos legais para que o processo possa vir para a Câmara para votação. Obrigado, secretária. Agradeço a tua presença de todos, em nome do presidente Matheus Amaral, que está de aniversário hoje, nosso presidente está de aniversário, mas a gente agradece, eu e a vereadora Ayrton, em nome da casa, agradecemos ao Ronaldo Conder Cruz, secretária Bárbara, pela construção das duas audiências, parabéns, e importante passo para o desenvolvimento de Cruz Alta. Obrigado.